Bom sábado, Igreja de Miami, tudo bom com vocês? Eu estou feliz porque amanhã é o Dia dos Pais. Só que é Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil é só em agosto. E para falar bem a verdade, eu fiz um teste com o pessoal aqui de Miami. Eu perguntei quando que eles comemoram o Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos, na nossa igreja, né? Porque eu queria saber se é igual na minha casa aqui. Porque aqui pra gente é uma bagunça. Dia das Mães é tudo direitinho, ali aquele negócio, presentinho, etc, né? Quando chega no Dia dos Pais, eles dizem assim, não, peraí, o Dia dos Pais é em agosto, não é agora, então não precisa comemorar no começo do ano. Quando chega em agosto, fala, não, nós estamos nos Estados Unidos, o Dia dos Pais era lá no começo do ano. E o pai, ó, fica esquecido. Mas nós não esquecemos de você, pai. Aliás, não era nem eu para estar pregando aqui, era para quem tinha que estar pregando é a mamãe, elogiando os pais e tudo, mas tudo bem. Eu também sou filho, então aqui está o sermão especial para o Dia dos Pais. Especialmente para o meu pai. Eu quero mostrar para vocês o meu pai. Pastor João Franco de Andrade. Tem muita gente que diz que ele é parecido comigo. Cor de cabelo, cor dos olhos, a altura, o tamanho, o jeito de ser. Mais do que as características físicas, o filho ele absorve o jeito do pai, o jeito de falar, o jeito de andar. E eu absorvi tudo isso do meu pai, vendo como ele tratava minha mãe, como ele lidava com os negócios, o trabalho dele, vendo como que ele lidava com as outras pessoas, o jeito dele de ser. Eu absorvi tudo isso. Às vezes nós, como pais, queremos que o nosso filho seja uma coisa que nós não somos. Então, se você quer que seu filho seja alguma coisa diferente ou especial, se você quer que ele seja assim um grande leitor, leia na frente dele. Se você quer que ele seja estudioso, deixe ele te vendo estudar, ser um homem estudioso, entende? Porque mais forte do que as palavras que a gente fala para os filhos, faça isso, faça aquilo, é o filho vendo a gente fazer coisas. As suas ações, as nossas ações influenciam os nossos filhos mais do que a gente imagina. E eu copiei do meu pai muita coisa. Por exemplo, meu pai é pastor, ele ama evangelismo. Agora que ele está aposentado, ele vai todo ano para a África. A gente diz até que ele foi contagiado pelo vírus da África, porque todo ano ele vai para a África, às vezes ele vai 2 vezes por ano, mas não é para caçar em nenhum safari, não. Ele vai para evangelizar, para pregar. Então ele tem essa paixão por evangelismo, por salvar pessoas. E para mim, eu acho que é a coisa mais forte que eu vi no meu pai, não falando, mas fazendo evangelismo, pregando para as pessoas, procurando salvar as pessoas. Eu fui contagiado por esse jeito do meu pai. Eu gosto também de pregar, de evangelizar, de falar do amor de Deus para as outras pessoas. Vendo, a gente é influenciado. É assim que funciona. É assim que Deus criou. A Bíblia, ela apresenta vários exemplos de pais. E ela vem mostrando, às vezes, no lado negativo, de coisas ruins que os pais fizeram e os filhos repetiram, e porque os filhos repetiram, os netos também repetiram, e foi uma sequência de problemas e de tragédias que aconteceu porque lá no começo os pais não deram um bom exemplo. Mas olha que coisa interessante, eu quero te convidar para abrir a Bíblia no livro de Êxodos. Êxodo capítulo 20. São os 10 mandamentos. Tem um mandamento que é bem conhecido, que fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Honra o teu pai e tua mãe, que é o mandamento, é o 5º mandamento. Só que antes desse mandamento, tem um outro mandamento que também fala dos pais. O termo usado pais é generalizado, mas como é Dia dos Pais, eu vou aplicar especialmente para o pai, a figura paterna. E eu quero te convidar então a abrir a Bíblia a partir do verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra ou nas águas debaixo da terra.
não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Esse texto é um texto forte e é um texto meio estranho até, porque aqui vem dizendo que, olha só, Deus castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Eu ouvi uma explicação bem interessante acerca disso uma vez, onde explicava aqui a lei da genética, comprovando isso que eu estou falando, de como os filhos imitam os pais e eles carregam essa genética por imitação. Às vezes por imitação e às vezes uma genética física realmente. E às vezes pode ser até considerado realmente um castigo, porque alguns dizem assim, o meu pai era assim, meu avô era assim, por isso que eu sou desse jeito, justificando alguma atitude. E Deus vem falando aqui que Deus castiga até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, se você tem um defeito na sua vida, que você acredita que você trouxe dos seus pais, ou se você é pai e você pensa assim, puxa, mas eu estou dando um mau exemplo para o meu filho, agora eu vou fazer com que ele siga esse caminho ruim por um exemplo ruim que eu tenho dado para ele. Como que eu posso corrigir isso? Como que Deus pode me ajudar a mudar isso? Olha a continuação deste versículo, que é o mandamento de Deus, que é o 2º mandamento de Deus. Diz assim, mas, agora o verso 6, Êxodo 20, verso 6. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Olha que maravilha! O castigo é até a 3ª e 4ª geração, mas as bênçãos, a bondade de Deus é até 1000 gerações. Um exemplo positivo que você dá agora, você seguir a Deus agora, você vai influenciar a geração dos seus filhos, da sua família, até 1000 gerações. Isso é para você entender o poder das suas atitudes hoje, querido pai. Aqui eu vou mostrar para você a foto do meu filho também. São 3 gerações, pai, filho e neto. Nós 3 aqui. Essa aqui foi uma das fotos que a gente colocou no Facebook, que o pessoal mais deu like, mais curtiu, porque estávamos nós 3 ali, as 3 gerações, né? Será que a gente é parecido mesmo ou não? Vocês podem perceber algumas semelhanças. E é isso que acontece. O avô passa para o filho passa para o neto. Isso é normal, isso é natural, é assim que a natureza trabalha, e é assim que Deus trabalha. E por que eu estou te falando isso? Que talvez seja até um pouco óbvio. É para fazer com que você, pai, preste atenção em como que você tem lidado com seus filhos. O tempo que você tem gasto com seus filhos. Sabe, várias coisas que de repente você não gostava como seu pai te tratava, nós temos a tendência de tratar os nossos filhos da mesma maneira. Só que você, ao ouvir essa mensagem, tem a oportunidade de mudar essa história, de tratar o seu filho do jeito que você gostaria de ser tratado. E o que foi talvez uma maldição por 3 ou 4 gerações, pode ser uma bênção por 1000 gerações. Agora, a Bíblia, ela apresenta uma figura especial. Que figura especial é essa? É Deus. Deus, quando resolveu se identificar com o ser humano no planeta Terra, ele escolheu no universo uma figura para se identificar. E essa figura que ele escolheu para se identificar é Pai. Ele disse que eu sou o seu Pai. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus o Pai se identificou com essa figura. Por que com o Pai? O Pai é protetor, o Pai é criador, o Pai é mantenedor. Sabe, o Pai é aquele que quando você vai para a escola e de repente tem alguém lá que está te provocando, o Pai vai e te protege.
O pai é aquele que te ajuda nas tarefas da escola. O pai é aquele que quando está chorando, não fica assim, não chora não, filhinha. O pai vai e te pega no colo. O pai é aquele que te abraça de verdade. Esse é o pai, é o seu Deus, o Todo-Poderoso, que cuida de você. E por que eu estou enfatizando a figura de Deus, o Pai? Porque talvez você que está ouvindo esse sermão nesse momento não tenha mais pai. Seu pai já se foi. Ou talvez você nunca tenha tido um pai. O seu pai você nunca conheceu. Talvez o pai que você tenha conhecido é um pai diferente desse Deus Pai. E essa influência que você teve desse pai negativo influencia até a tua relação com Deus o Pai, porque foi um pai às vezes abusador, violento, que bebia ou que não fazia nada de coisas terríveis e ruins, mas nunca te deu o carinho, aquele tempo para conversar que você sempre quis. Bom, a notícia que eu tenho para você é que se você nunca teve um pai de verdade, Deus é o nosso Pai, assim como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus. Nós temos um Pai amado, um Pai poderoso que cuida da gente. Agora veja só, assim como eu estava explicando que eu imito o meu pai, o meu filho me imita, nós temos que imitar ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Um dia, Jesus estava conversando com os discípulos e Filipe chegou para ele e falou a seguinte frase: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus ficou meio chateado. Como assim, mostra-nos o Pai? Olha a resposta que Jesus deu para Filipe. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo em João, capítulo 14. Em João 14 vem essa história de Jesus com os discípulos e esse pedido de Filipe. João 14, você pode ler comigo a partir do verso 8, que diz assim: Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê a mim, vê o Pai. E como que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Se você quer conhecer o Pai, Deus, o Pai, você tem que olhar para Jesus, conhecer a história de Jesus, como Jesus tratava as pessoas, como Jesus tratava a mãe dele, como Jesus tratava as criancinhas, como Jesus tratava os inimigos. Ao você observar como Jesus tratava as pessoas, você vai conseguir entender como Deus trata o ser humano. E assim como eu imito o meu pai, porque eu convivi com o meu pai durante mais de 20 anos, da mesma forma, se você começar a ver Jesus, ler sobre Jesus, ouvir sobre Jesus, você vai começar a imitar a Jesus também. E imitando Jesus, você está imitando o Pai, você está sendo como o Pai. Essa semana eu ouvi uma frase que me cortou o coração. A minha mãe falou assim, conversando sobre os filhos e tal, ela falou assim, nossa, o Rodrigo está nos Estados Unidos há 9 anos, quase 9 anos, eu já nem conheço mais o meu filho. Dos 9 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu fui para o Brasil uma vez. Eles vieram para cá mais vezes, mas eu só fui uma vez. E, infelizmente, é a verdade. A gente acaba se afastando, aí às vezes parece que, como que era a fisionomia mesmo da pessoa, como que é o jeito da pessoa, como que ela é de verdade. Por quê? Porque a gente já não convive mais tão de perto, a gente não conversa, não sente o cheiro, não abraça, não está junto. E esse convívio, essa proximidade é a que Deus o Pai quer ter com você. E ao você ter essa proximidade com Deus o Pai, você vai ficar igualzinho Deus o Pai. E aí você vai ser um pai de verdade, um pai como Deus é, bondoso, amoroso, presente, mas com autoridade também, com firmeza,
fazendo com que as coisas andem no rumo que elas devem andar. Você vai passar a ter as características que Deus, o Pai, tem. Eu lembro que quando eu tinha um pouquinho mais de 18 anos, eu tinha acabado de sair do exército e eu fui morar numa cidade chamada Joinville. Nessa cidade chove muito e as ruas nessa cidade de Joinville são de paralelepípedo. Pelo menos naquela época a maioria era paralelepípedo. Sabe o que é isso, né? São de pedras. É pedra muito escorregadia. E eu tinha comprado com o meu pai um carro, um Chevette. Era o meu primeiro carro. Foi o meu primeiro carro que eu comprei. Um Chevette que tinha aquele volante pequeno, sabe? Aquele volantinho assim. E eu estava feliz com o meu Chevette. Chevette velho e tal, mas estava bonitinho. E eu estava dando aula de educação física na escola de Joinville. Então, eu estava indo para a escola num daqueles dias com o meu Chevette, começou a chover. Quando chegou numa curva, eu pensei assim, tá chovendo, paralelepípedo é liso, eu vou diminuir a velocidade. Mesmo diminuindo a velocidade com aquele volante pequeno, que é mais difícil de controlar o carro, quando chegou na curva, o carro começou a derrapar e ele foi derrapando e subiu na calçada e bateu de frente, rodou, bateu de lado num poste, num muro e tinha até umas crianças passando, elas pularam para o outro lado do muro e agora eu fiquei ali. E agora? O que aconteceu? Eu tinha um primo meu que estava ali perto e eu liguei para ele e ele veio me ajudar. A hora que ele viu o carro, ele falou, nossa, você acabou com o carro. Eu já estava arrasado, né? A hora que eu vi a situação e ele falando aquilo também, aí eu fiquei mais arrasado ainda. Agora eu tinha que contar para o meu pai que eu tinha batido o carro que era a nossa sociedade. Olha, nessa questão de, sabe, de imitar o pai e tudo, uma coisa que eu imitei do meu pai é ser assim muito econômico. A minha esposa usa outro adjetivo, diz que é mão de vaca, né? Mas não é que eu sou muito econômico, igual ao meu pai. E eu estava agora pensando o que meu pai vai falar quando ele souber que eu bati o nosso carro. Acontece que meu pai, eu comentei que ele é evangelista e pregava muito, e por causa disso ele teve um problema na sua garganta, nas cordas vocais. Ele teve que fazer uma cirurgia e ele não estava podendo falar. Ele estava proibido de falar, ele não podia falar. Então eu liguei para ele e contei para ele que eu tinha batido o carro, tinha acabado com o nosso carro. E agora eu estava esperando a reação dele, o que ele vai falar. Aí ele pegou, pediu para minha mãe um pedaço de papel com uma caneta e escreveu. E ela ia falando para mim, como é que você está? Aí eu falei, pai, eu estou bem, comigo não aconteceu nada, com os meninos também não aconteceu nada, mas o carro está detonado. Aí ele escreveu assim, então é isso que importa. Entende? É isso que importa. E ele me perdoou. Não interessa se bateu o carro, se perdeu o dinheiro, não interessa. Pai é para estar ali, do lado, perdoando, dando apoio, dando suporte e ajudando nos momentos do crescimento do filho. É para isso que serve pai. É para isso que eu estou aqui, meu filho Eric, minha filha Nicole. É para isso que o teu pai está aí do seu lado. É para isso que Deus criou os pais, para protegerem e para ajudarem os seus filhos. E é por isso que eu quero te dizer, pai, eu te amo. Muito obrigado por ser o meu pai. É por isso que eu digo para vocês, pais, muito obrigado por cuidarem das suas famílias, por serem um exemplo para suas famílias. Muito obrigado por seguirem o exemplo do nosso grande pai, Jesus. E você que não tem um pai mais, ou nunca teve um pai aqui nessa terra, você tem um pai no céu. Confia nele, fala com ele, conversa com ele, porque ele está pronto e querendo, com todo o coração, te abraçar, te amar e te dar todo o amor que você nunca teve, porque ele é o nosso grande pai. Uma das maiores histórias da Bíblia, na verdade é uma parábola que Jesus contou
do Pai, ilustrando o amor de Deus, o Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, é a história do filho pródigo. Se você não ouviu, inclusive, a historinha das crianças deste sábado, que fala sobre o filho pródigo, vai aqui no Face, ouça a história, aliás, assista a história pelo vídeo, para você entender a história do filho pródigo. Aquele pai que amava os seus filhos, tinha 2 filhos, um saiu, foi embora, abandonou, gastou toda a riqueza e depois que tinha desperdiçado tudo, resolveu voltar para casa. Quando ele voltou para casa, fedendo porco, porque ele trabalhava com porcos, dando comida para os porcos e comendo a comida dos porcos, o seu pai já estava de longe. Eu fico imaginando ele sentado lá na varanda, todos os dias, imaginando, olhando no pôr do sol para ver se o filho estava vindo. E um dia ele vê lá de longe a silhueta do filho. E pelo jeito do filho andar, ele falou, aquele é o meu jeito de andar. Pela postura do filho, aquele é o meu filho. De longe ele já reconheceu o filho. E ele não ficou sentado na varanda esperando o filho chegar perto. Ele pegou e ele foi correndo para o encontro com o filho. Ele foi correndo para abraçar o filho, para beijar o filho. Esse é o nosso Pai lá do céu. É um Deus, é um Pai que não fica sentado esperando o filho vir. Ele vai ao encontro. E quando ele encontra, ele não fica assim cobrando, colocando o dedo, não. Ele simplesmente abraça, ele beija, ele cobre com uma capa, ele manda colocar o anel no dedo, porque o nosso Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que ama, é um Deus que está ali junto. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, esse é o seu Pai, é o Pai que você pode contar em todos os momentos. Inclusive, você vai ouvir a música logo depois do sermão que fala sobre esse Deus que ama, que corre, que abraça, que carrega no colo. Esse é o nosso Pai amado. Presta atenção nessa música, nessa letra. Essa música vai para todos os pais da igreja de manhã. Rocha firme tu és, meu Senhor El Shaddai, Emmanuel. Vitorioso, eterno Rei dos Reis, poderoso Deus, mas só uma vez eu vi meu Deus correr uma vez. Correu para mim, em teus braços me guiou, me tornou seu filho, como me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver meu Deus correr.
tenha gostado dessa música e aproveitem esse sábado com seus filhos. Um beijo, pai, e a todos os pais da igreja. Um abraço. Te amamos. Que linda música que falou do nosso Deus, do nosso Pai, correndo, nos recebendo, nos carregando no colo no momento que a gente mais precisa. Obrigado, Eric, obrigado, Nicole. São meus filhos, para quem não sabe. Tem gente que diz que eu sou mais parecido com o Eric e um ou outro diz que eu sou parecido com a Nicole. Ou o contrário, né? Que a Nicole é parecida comigo. Mas eles pararam no meio da semana para gravar essa música no momento de provas e tudo lá, porque eu pedi essa música como meu presente do Dia dos Pais. E eles foram lá e gravaram. Muito obrigado. Amo vocês. Foi um presentão para mim. E que essa música possa ter também tocado no seu coração e ter feito você sentir o valor que Deus, o Pai, tem por você, de correr, de pegar e te ajudar em todos os momentos. Deixa eu orar por você nesse momento. Bondoso Pai, eu sei que o Senhor cuida de nós, somos seus filhos, e esse dia é um dia especial para nós lembrarmos do Senhor, o nosso Pai, o Pai amoroso, o Pai nosso, que não está só no céu, mas está aqui ao nosso lado também. Senhor Deus, ajuda aos pais que estão aqui nessa terra. Ajuda cada um de nós a sermos pais bondosos e amoráveis como o Senhor é para nós. Ajuda-nos a sermos bons exemplos para os nossos filhos. Deus Pai, muito obrigado pelos pais que o Senhor nos deu, pelos nossos pais que nos amaram, que cuidaram de nós, que têm sido um ótimo exemplo para cada um de nós. Abençoa os filhos, as mães, as crianças, toda a nossa igreja, todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo também, que sintam a sua bênção, a sua proteção e o seu cuidado, indo aonde quer que estejam, para que tenham um sábado abençoado. Tenho certeza de que seus problemas serão resolvidos, de que o Senhor, como um grande Pai, está cuidando de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, nós te amamos, perdoa os nossos pecados, nos prepara para um dia irmos para o teu reino, para a tua casa, para morarmos com o nosso Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, foi muito bom estar com você neste sábado. Nos vemos no sábado que vem.